Meu nome é Helena. Tenho 33 anos e trabalho como gerente de operações de uma rede de restaurantes em Belo Horizonte. Passei mais de 10 anos aprendendo a perceber quando uma mesa estava prestes a dar problema. Um garçom nervoso, um cliente olhando demais para o relógio, uma família discutindo baixo enquanto fingia sorrir. Eu conhecia esses sinais. Mas naquela sexta-feira à noite, demorei alguns minutos para perceber que o maior problema não estava no salão. Estava na mesa onde minha própria família havia me convidado para jantar. Fazia quase 2 anos que eu não tinha uma conversa de verdade com meus pais. Depois de uma briga envolvendo dinheiro, minha mãe, meu pai e minha irmã Camila tinham decidido que eu precisava aprender a ser menos egoísta. Eu tinha ouvido aquilo tantas vezes que, com o tempo, parei de tentar explicar. Então, numa terça-feira de manhã, recebi uma mensagem da minha mãe. Filha, precisamos conversar. Queremos deixar o passado para trás. Só nós 4. Um jantar especial. Fiquei olhando para aquela mensagem durante quase 1 minuto. Só nós 4. Eu, minha mãe, meu pai e Camila. Uma parte de mim queria apagar a mensagem. Outra parte, aquela que eu escondia até de mim mesma, queria acreditar que finalmente sentiriam minha falta por quem eu era, não pelo que eu podia pagar. Aceitei. O restaurante escolhido ficava em Lourdes, uma das regiões mais sofisticadas de Belo Horizonte. Quando cheguei, estranhei imediatamente a quantidade de carros estacionados na frente. Reconheci o SUV do meu pai, depois o carro da minha mãe, e então vi o carro de uma tia que eu não via havia anos. Meu coração apertou. Só nós 4, minha mãe tinha escrito. Entrei mesmo assim. A hostess conferiu meu nome e abriu um sorriso profissional. Helena, sua família já está esperando. Segui pelo corredor até uma sala reservada. Quando virei a esquina, parei. Havia 16 pessoas sentadas ao redor de uma mesa enorme. Minha família inteira. Na mesa havia lagostas, cortes nobres de carne, sobremesas que eu reconhecia pelo preço e várias garrafas de vinho importado. Um dos garçons carregava uma nova garrafa que, pelo rótulo, custava mais do que eu gastava em supermercado durante um mês. Meu pai levantou a taça. Finalmente. Todos olharam para mim. Minha mãe abriu os braços. Surpresa, querida. Eu não sorri. Olhei para a mesa. Depois para meu pai. Ele tinha aquela expressão satisfeita que eu conhecia desde criança. E então ele disse: Sente-se. Pedimos algumas coisas para comemorar. Sentei. Poucos minutos depois, o garçom colocou uma pequena máquina de cartão sobre a mesa. Meu pai apontou para mim, como se estivesse fazendo uma brincadeira. Helena, hoje você vai pagar, não vai? Algumas pessoas riram. Eu também sorri. Mas por dentro senti algo mudar, porque naquele instante, entendi que aquele jantar nunca tinha sido um convite para recomeçar. Era uma armadilha, e eles ainda não faziam ideia de que eu tinha aprendido uma coisa muito importante nos últimos 2 anos. Eu não precisava mais dizer sim para ser considerada parte da família. Eu respirei fundo e mantive o sorriso no rosto. Claro que não, pai. Primeiro vamos jantar. Ele pareceu satisfeito. Minha mãe apertou minha mão por cima da mesa. É isso que eu queria ouvir. Família precisa estar unida. Aquela frase costumava funcionar comigo. Dessa vez não. Olhei ao redor. 16 pessoas. Pratos caros. Garrafas abertas. E ninguém parecia minimamente preocupado com o valor daquilo. Minha irmã Camila estava sentada ao lado do meu pai, mexendo no celular. Você está trabalhando muito? Ela perguntou sem levantar os olhos. Bastante. Então deve estar ganhando bem. Ela disse aquilo como quem perguntava sobre o clima. Eu apenas sorri. Estou conseguindo pagar minhas contas. Meu pai riu. Sua irmã sempre foi modesta. Todos riram. Eu não. Durante o jantar, comecei a perceber pequenas coisas. Minha mãe olhava para meu pai sempre que um novo prato chegava. Meu pai conferia o celular discretamente. Camila continuava pedindo mais vinho sem sequer olhar o preço. Quando o garçom perguntou se queríamos outra garrafa, meu pai respondeu imediatamente. Traga 2. 2. Eu olhei para ele. Meu pai nunca foi um homem que gastava assim. Quando eu era adolescente, ele costumava reclamar até de uma pizza grande. Uma vez, ficou 20 minutos discutindo com um caixa porque cobraram R$5 a mais. Mas naquela noite estava jogando dinheiro sobre a mesa como se não significasse nada. Aquilo me incomodou. Não pelo dinheiro, pelo teatro. Pai, vocês estão comemorando alguma coisa? Perguntei. Ele sorriu. Estamos comemorando você voltar para a família. Minha mãe completou. E também algumas mudanças que estão acontecendo. Que mudanças? Ela hesitou. Nada que precise ser discutido hoje. Meu estômago apertou. Eu conhecia aquela resposta. Quando minha família dizia não precisa discutir hoje, geralmente significava que alguém esperava que eu resolvesse alguma coisa amanhã. Pouco depois, minha tia começou a falar sobre como eu estava bem de vida. Helena, você sempre foi a mais responsável.
Lembra quando pagou aquela reforma da casa dos seus pais? Meu pai interrompeu. Ela sempre ajudou. Minha mãe sorriu. Porque ela ama a família. A frase caiu sobre mim como uma cobrança antiga. Eu coloquei o garfo no prato. Ajudar quando posso é uma coisa. Ser responsável por todo mundo é outra. O silêncio durou apenas 2 segundos. Mas foram 2 segundos suficientes para eu perceber que ninguém tinha gostado da resposta. Camila finalmente largou o celular. Nossa, Selena, você voltou diferente. Talvez eu só tenha aprendido algumas coisas. Meu pai ficou sério. Não transforme uma noite bonita em uma discussão. Eu olhei para a mesa novamente. Mais pratos chegando. Mais vinho sendo servido. Mais pedidos. Então pensei na frase que minha mãe havia escrito naquela manhã. Só nós 4. Naquele momento, tive certeza de que ela tinha mentido de propósito. Mas eu ainda não sabia por quê. Até que meu celular vibrou dentro da bolsa. Uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Abri. Havia apenas uma frase. Não pague essa conta. Você não sabe o que eles planejaram. Fiquei olhando para aquela mensagem por alguns segundos. Meu primeiro pensamento foi que alguém estava brincando comigo. O segundo foi pior. Talvez alguém naquela mesa tivesse enviado aquilo. Guardei o celular sem responder e levantei os olhos. Meu pai estava falando com o garçom. Pode trazer mais uma garrafa. E aquela sobremesa especial também. O garçom confirmou. Eu observei minha mãe. Ela não estava olhando para o cardápio. Estava olhando para mim. E quando nossos olhos se encontraram, ela desviou rapidamente. Foi quando percebi que precisava descobrir o que estava acontecendo antes que aquela conta chegasse. Pedi licença e fui ao banheiro. Fechei a porta da cabine, respirei fundo e reli a mensagem. Não pague essa conta. Você não sabe o que eles planejaram. Não havia nome. Não havia explicação. Apenas aquilo. Quando saí, lavei as mãos e voltei para o salão. No caminho, vi Camila perto do corredor, falando baixo com minha mãe. Parei antes que elas me percebessem. Você acha que ela vai pagar? Camila perguntou. Minha mãe respondeu. Ela sempre paga. Senti meu peito apertar. Camila riu. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. Ela vai ficar com vergonha de dizer não na frente de todo mundo. Fiquei imóvel. Então meu pai apareceu. E o cartão? Minha mãe respondeu. Ele está com o garçom. Quando fechar a conta, colocamos tudo no cartão dela. Meu coração disparou. Não era um jantar. Era uma armadilha planejada. Voltei para a mesa antes que eles me vissem. Sentei no mesmo lugar e pedi apenas água. Meu pai sorriu. Está tudo bem, filha? Tudo ótimo. Ele pareceu relaxar. Era exatamente isso que eu queria. Que continuassem acreditando que tinham controle. Durante os minutos seguintes, fiz algo que nunca tinha feito naquela família. Observei. Não discuti. Não expliquei. Não tentei salvar ninguém. Quando a sobremesa chegou, meu pai levantou a taça. A família. Todos repetiram. Eu levantei meu copo de água. A família, respondi. Mas dentro de mim a frase era outra. Dessa vez, cada um vai pagar pelo que escolheu. Peguei discretamente meu celular e mandei uma mensagem para o gerente do restaurante. Expliquei que eu pagaria apenas o que havia consumido e pedi que a conta da mesa fosse entregue diretamente ao responsável pela reserva. Depois acrescentei. Por favor, não diga nada até eu pedir. A resposta chegou menos de 1 minuto depois. Entendido. Guardei o celular. Meu pai continuava sorrindo. Minha mãe conversava com minha tia. Camila pedia outra bebida. Eles ainda acreditavam que eu estava presa. Só que pela primeira vez em muitos anos eu não estava tentando escapar da pressão. Eu estava esperando a conta chegar. Cerca de 20 minutos depois, meu pai finalmente limpou a garganta. Bom, Helena, acho que chegou a hora. Ele apontou para o garçom. A conta pode vir. Meu coração estava tranquilo. O garçom apareceu segurando uma pasta preta e caminhou diretamente até meu pai. Colocou a conta na frente dele. O sorriso do meu pai desapareceu. Acho que houve um engano. O garçom manteve a postura profissional. Não, senhor. A conta está vinculada à reserva feita em seu nome. Meu pai olhou para mim. Minha mãe também. Camila parou de mexer no celular. Helena, você não vai pagar? Minha mãe perguntou. Eu respirei fundo. Não. Uma palavra. Foi suficiente para silenciar 16 pessoas. Meu pai riu, mas o riso parecia nervoso. Filha, não começa isso. Eu não comecei nada, pai. Ele abriu a pasta. O valor total estava ali. $6,000. Por alguns segundos ninguém falou. Meu pai pegou o cartão. Tudo bem, eu pago. Entregou ao garçom. Eu não disse nada. O garçom desapareceu. 3 minutos depois voltou. Senhor, sinto muito. O cartão foi recusado. Meu pai ficou imóvel. Passe novamente. O garçom tentou outra vez. Recusado. Minha mãe ficou pálida. Camila olhou para o pai. Pai. Ele levantou a mão. Eu resolvo. Pegou outro cartão. Também recusado.
O silêncio naquela mesa era tão grande que eu conseguia ouvir os talheres das mesas próximas. Meu pai olhou para mim. Você sabia? Sabia o quê? Que isso aconteceria. Eu balancei a cabeça. Não, mas eu sabia que vocês tinham planejado fazer essa conta cair sobre mim. Minha mãe começou a chorar. Nós só queríamos nossa filha de volta. Não, mãe. Vocês queriam meu dinheiro de volta. Ela ficou em silêncio. Tirei meu celular da bolsa e mostrei a mensagem que havia recebido naquela noite. Alguém me avisou para não pagar. Camila levantou imediatamente. Quem mandou isso? Não importa. Olhei para todos ao redor da mesa. O que importa é que vocês gastaram $6.000 sem me perguntar. Mentiram sobre quem estaria aqui. E decidiram que eu pagaria simplesmente porque acreditavam que eu teria vergonha de dizer não. Meu pai abaixou os olhos. Nós estamos passando por dificuldades. Pela primeira vez ouvi medo na voz dele. Eu senti pena, mas não culpa. Se vocês precisam de ajuda, podemos conversar. Posso ajudar a encontrar um consultor financeiro. Posso ajudar a montar um plano. Mas não vou pagar uma conta criada para me colocar contra a parede. Levantei-me. Minha mãe segurou meu braço. Você vai embora assim? Olhei para ela. Passei anos tentando comprar paz para essa família. Hoje descobri que paz não se compra. Soltei delicadamente a mão dela. E família não é quem paga suas contas. Família é quem fica ao seu lado quando você não pode pagar nada. Deixei dinheiro sobre a mesa apenas para cobrir minha água e minha parte. Depois caminhei até a saída. Quando atravessei as portas do restaurante, percebi que não estava tremendo. Pela primeira vez, eu não estava fugindo da minha família. Eu estava escolhendo a mim mesma. Naquela noite, os $6.000 ficaram para trás. Mas eu saí de lá com algo que valia muito mais. A certeza de que dizer não me tornava uma filha ruim. Só significava que, finalmente, eu tinha aprendido a não abandonar a mim mesma.